A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título O Legado de Fé de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos encerrar a nossa revista. A revista que tratou aí de Abraão, Isaque e Jacó com muitas lições ricas e maravilhosas para a nossa vida. Você que é professor da EBD ou aluno da EBD e acompanhou as aulas até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu muito e sua vida melhorou, sua vida mudou. Porque ao estudar a vida desses homens, nós aprendemos muito com o exemplo deles, tanto positivo como negativo, né? Ou seja, aquilo que eles fizeram de errado, a gente vai ver ali para fazer de forma diferente. E também nós aprendemos sobre o plano de salvação, que tudo isso está apontando para Cristo. O mais importante é nós entendermos que isso fala da nossa salvação. E agora, na lição número 13, nós vamos fazer aqui um resumo de toda a revista. É meio que uma revisão. A gente vai revisar tudo que nós estudamos e reforçar esse ensinamento para colocarmos em prática. Então você que é professor de EBD e quer ministrar uma aula de excelência no EBD, assista esta aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vou usar aqui o slide em PowerPoint, esse slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e vem pronto para ser usado, então você pode ministrar essa aula na sua igreja, uma aula de qualidade. Nós vamos disponibilizar também o slide de encerramento da revista, que é um slide em que nós colocamos a introdução e os tópicos de cada lição. Esse slide de encerramento é gratuito, vou deixar o link disponível aqui na descrição do vídeo, mas se você quiser entrar direto no site do EBD em Foco, ebdenfoco.com, no topo da página estará lá o link para você baixar, vai ter um botão para você baixar o slide de encerramento. Ah, Herberson, não encontrei de jeito nenhum. Manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Vou colocar o WhatsApp aqui na tela, ó, 94 98409 2869. Então, o slide de encerramento, que é o slide que eu coloco a introdução e os tópicos de cada lição, da lição 1 até a lição 13, esse slide é gratuito. O slide da lição 13, que é esse que vou ministrar a aula aqui, esse slide aqui, é um slide que faz parte do plano de assinatura. Então, você não vai baixar ele gratuitamente, somente quem é assinante. E você pode aproveitar, fazer a assinatura para acessar o slide do próximo trimestre. Nós já estamos com esse conteúdo disponível, então você vai entrar no nosso site e vai fazer a assinatura, assim, sempre com uma semana de antecedência. Eu estou falando que está disponível porque a gente já está preparando com antecedência, mas quando chegar na data certa, nós vamos disponibilizar esse slide para você baixar. O slide da lição 1, ele vai ser postado no dia 29 de junho. Dia 29 de junho, uma semana antes da aula, a lição 1 já estará disponível, tanto em vídeo como também o slide e o nosso conteúdo completo. Amém? E só reforçando, quem é assinante do EBD em Foco, acessa o slide de adultos, de jovens, vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões e PDF, curso base de teologia e cursos de vários temas. Nós temos o conteúdo antigo também que você pode baixar, tudo disponível no nosso site, e o nosso aplicativo que você pode baixar também e acessar o conteúdo aí pelo seu celular de forma direta. Temos o site ebdenfoco.com e o aplicativo. Vamos para o texto áureo da lição que diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Então aqui no texto áureo nós temos aqui a passagem de Hebreus que fala de Abraão, que foi chamado pela fé, obedeceu, né, e ele foi um exemplo de fé, é o pai da fé. E se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver ali uma lista, né, de vários heróis da fé que nós chamamos dessa forma. Por quê? Porque eles realmente creram em Deus, eles foram pela fé. E eu acredito que essa lição aqui ela deve fortalecer a nossa fé, vai falar bastante de fé, de Abraão, de Isaque, de Jacó, e também nós podemos dar outros exemplos aqui durante a aula de homens e mulheres de fé, né, que, enfim, viveram pela fé, né? Eles deram o exemplo e nós temos que seguir o exemplo deles. Verdade prática, Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Então eles deixaram esse legado e nós temos que realmente olhar para eles, estudar a história deles e aplicar na nossa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 a 12, depois 17 a 21. Como eu disse, a passagem de Hebreus fala sobre os heróis da fé, recomendo você ler todo esse capítulo. Vamos avançar aqui. Introdução. A introdução diz assim: Com esta lição, encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão,
Isaac e Jacó. Então, o objetivo aqui é fazer esse encerramento, né, e revisar, né, um pouco daquilo que nós estudamos. Abraão, com quem teve início o povo judeu, Isaac e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Claro, não poderia faltar, né? Começou com eles. Então, Abraão, Isaac e Jacó foram eles que deram origem a toda a nação judaica. O povo hebreu veio a partir deles, uma promessa que Deus fez e cumpriu. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade em todos os tempos. Então, assim, o povo judeu se espelha em Abraão, Isaac e Jacó, a igreja também olha para eles e segue o exemplo. E, assim, toda a humanidade foi abençoada através da vida deles. Então, a bênção não foi somente para eles, foi para toda a humanidade. Tanto o judaísmo como o cristianismo têm o exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus como padrão para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira e viva no Senhor. Então, a gente tem eles como exemplo de fé. Porque, assim, eles viveram em uma época que não tinha Bíblia, não tinha uma revelação plena e completa. Deus falava com eles e eles obedeciam. E eles deixaram esse exemplo de fé e eu acredito que nós temos que seguir. Algumas pessoas podem até questionar, mas eles falavam diretamente com Deus e tal. Só que assim, o texto bíblico é muito resumido. É muito resumido. Se você olhar para a vida de Jacó, por exemplo, Jacó só foi ouvir Deus falar com ele de forma assim indireta aos 77 anos de idade. Foi quando ele saiu ali da casa do pai dele e teve um sonho. Então, naquele sonho, Deus falou com ele. Então, assim, podemos dizer que foi de forma direta? Tudo bem, Deus falou de forma direta com ele. Mas já pensou, ele passou 77 anos ouvindo o seu pai falar de Deus, ouvindo as histórias de Abraão. Então, assim, ele realmente precisava ter essa experiência, mas não era algo corriqueiro, não era o tempo todo que Deus estava aparecendo para eles. Quando a gente lê a história desses homens, a gente pensa que assim, Deus está ali do lado, a hora que ele chama, Deus atende, né? Como se um anjo do Senhor estivesse morando com eles. Não é assim, entende? Era algo esporádico, podemos dizer que era dessa forma. E o que eles faziam quando Deus não estava ali? Eles simplesmente viviam pela fé. Eles acreditavam na palavra de Deus. E hoje nós temos uma revelação plena, completa, nós temos a Bíblia completa, temos Jesus Cristo que foi revelado, Salvador. Ou seja, nós temos muito mais recursos para entender sobre Deus, estudar sobre Deus, conhecer a vontade de Deus do que Abraão, Isaac e Jacó. Eu posso estar falando besteira? Posso. Mas eu penso dessa maneira. Eu penso que a revelação que nós temos hoje é uma revelação muito mais completa do que a revelação que eles tinham naquela época. Alguém pode argumentar, não, mas era mais sério, Deus aparecia no formato de anjo. Só que assim, gente, Deus não aparecia como uma luz estrondosa, não, aparecia como um homem comum, uma pessoa comum. Entende? O anjo do Senhor, quando aparecia para Abraão ali, não era um ser com asas gigantesco, não. Aparecia como uma pessoa comum. E ele acreditava, ele olhava para aquela pessoa e falava, aqui está um Deus todo-poderoso que eu vou servir, que eu vou adorar, que eu vou me prostrar diante dele. Então, assim, é pela fé. Eles viviam pela fé. Acho que eu me aluguei bastante aqui na introdução, mas eu acho que eu tinha que falar isso, tá? Porque realmente eu vejo muitas pessoas falando, hoje é muito difícil servir a Deus, no passado era melhor, Deus se revelava com mais frequência. Não, hoje nós temos uma revelação muito mais plena, muito mais completa. Se a gente não serve, se a gente não obedece, é porque nós realmente estamos com o coração endurecido para as coisas de Deus. E eu estou falando para crente, não estou falando para ímpio, não. Crente salvo em Cristo Jesus, que muitas vezes não obedece, mas tem a revelação plena e completa. Tópico 1. O legado de Abraão. 1.1. O alcance do legado de fé de Abraão. A herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à Igreja de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias da terra. Deus lhe disse, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Então, quando Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa a ele. E Deus diz para ele que vai abençoar todas as famílias da terra a partir dele. E essa bênção, ela alcança a nossa família hoje, alcança as vidas hoje. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão, pois o Messias nasceria da sua semente. Então, assim, Jesus nasceu da semente de Abraão, da descendência de Abraão. E através de Jesus Cristo, toda a humanidade foi abençoada. Na genealogia de Jesus, apresentada no Evangelho de Mateus, diz que Jesus, o Messias, era descendente de Davi, filho de Abraão.
Mateus capítulo 1, versículo 1, dá uma lida lá. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé são filhos de Abraão, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Então, os filhos de Abraão são todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Entende? Ser filho de Abraão não é ser da descendência de Abraão de forma direta, não é ser judeu. Os judeus já cumpriram o seu papel. Entende? Jesus nasceu dali, né, daquela descendência, nasceu do povo judeu. Jesus era judeu, mas a partir daí inaugurou-se o quê? A época da igreja. Estamos vivendo na época da igreja. Então, qualquer pessoa que quer ser chamado de filho de Abraão tem que crer em Jesus, inclusive o judeu. O judeu que quer ser chamado de filho de Abraão, ele precisa crer em Jesus. Somente através de Jesus que nós somos chamados de filhos de Abraão, é pela fé. Tópico 1.2, a fé incondicional de Abraão. O que é fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse é o primeiro versículo de Hebreus capítulo 11. Então, assim, é uma definição que nós temos, né, de fé. E essa definição é uma definição muito boa, porque quando a gente fala que é o firme fundamento, significa que a gente segura. O fundamento é aquilo que é firme, que a gente segura, que a gente realmente confia. A gente confia naquilo ali. Então, é um fundamento. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se é uma prova e eu não estou vendo, como que é uma prova? Porque é fé. Então, acontece simplesmente pela fé. E foi assim que os patriarcas viveram e todos os grandes personagens bíblicos viveram pela fé, alcançaram a salvação pela fé. Isso aqui é importante falar, né? Eles foram salvos pela fé, eles obedeceram, creram em Deus, creram na promessa e era a promessa do Messias. Então, a salvação no Antigo Testamento também acontece pela fé no Messias que um dia viria. Abraão demonstrou ter essa fé verdadeira quando foi chamado por Deus. Então, Deus chama Abraão e ele obedece, ele tem fé, ele vai pela fé. Ele não tinha algo palpável, ele não estava vendo a terra de Canaã, ele não estava vendo as bênçãos de Deus na vida dele. Não, mas ele simplesmente acreditou. Ele estava em sua terra, junto de sua família, no lugar onde predominava a idolatria. Certamente, de alguma forma, teve conhecimento de Deus, o Criador. Ele vivia na Suméria. Se você pesquisar um pouco sobre os sumérios, vai ver que eles eram um povo bem desenvolvido. Eles tinham muita tecnologia, enfim, era um povo estudado, tinha cidades grandes. E Abraão vivia no meio desse povo, um povo realmente importante naquela época, um povo imponente. Abraão abandonou tudo isso aí e seguiu a voz de Deus. Não sabemos como que Abraão recebeu essa revelação, não sabemos o que ele fez, mas ali predominava a idolatria e Abraão, ele de alguma forma teve a revelação de Deus e ouviu a voz de Deus. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar e ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é o chamado de Abraão, e ele obedece esse chamado, e ele segue a voz de Deus. Ele deixa uma cidade grande, imponente, uma vida boa, de qualidade, para viver como nômade, morando em tendas. Armava uma tenda em um local, ficava um tempo, depois tinha que desarmar, carregar tudo, armar em outro local, e assim ia. Então, assim, a vida de Abraão não foi fácil, mas ele obedeceu esse chamado, ele seguiu a voz de Deus. Nem sempre Deus nos chama para viver no conforto. Às vezes, Deus nos chama para uma missão, e isso implica viver uma vida inferior, em termos de conforto, tá? Inferior à vida que tinha antes. Né? Isso aconteceu com Abraão. Acontece com muitas pessoas. Certa vez, um pastor estava falando, né, que ele estava evangelizando na rua, sol quente, ele suado, e passou um ímpio numa caminhonete, ar-condicionado, de boa, o sonzão tocando. E aí ele falou assim, meu Deus, como que pode? Eu estou aqui fazendo tua obra, sofrendo no sol quente, e aquele ímpio está ali, de boa, tranquilo, no carrão. Aí disse que o Espírito Santo falou no coração dele assim, você quer trocar de lugar com ele? Na hora ele falou, não senhor, tá bom aqui. Tá bom, tá tudo tranquilo, quero estar contigo, né? Na dificuldade, no sofrimento, no sol quente, mas eu quero estar fazendo a tua obra e quero te servir. Então Abraão, acho que pensou da mesma forma, né? Se ele ficasse na Suméria, ele ia ter uma vida boa. Mas e aí? Será que ele ia alcançar as bênçãos de Deus? Com certeza não. Então ele preferiu obedecer à voz de Deus. Daí com toda dificuldade, ele foi pela fé.
Tópico 1.3, a resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Então, assim, Deus chama Abraão ali em Ur dos Caldeus, depois ele vai para Harã, passa um tempo em Harã e depois Deus fala com ele novamente ali, né? Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Então, assim, Abraão não questionou, não indagou, simplesmente ele obedeceu. Parece que era uma característica de Abraão, né? Ele era muito obediente. Deus falava, ele obedecia. Abraão, escuta o que Sara falou. Ele, tá bom, Senhor. Escutava o que Sara, né, tinha falado e tudo bem. Abraão, pega o teu filho e leva para o sacrifício. Tá bom, Senhor, vou levar. Tipo assim, ele não questionava. Ele simplesmente ouvia a voz de Deus e seguia a vontade de Deus. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão e confirmou suas promessas a ele e seus descendentes. Gênesis capítulo 22, versículo 15 ao 18, lá quando ele está oferecendo Isaque lá como sacrifício, né? Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Deus confirma essa promessa. Na verdade, assim, Deus fala com Abraão várias vezes e todas as vezes ele confirma essa promessa. Depois Deus fala com Isaque e Deus fala com Jacó. Então Deus vai confirmando a promessa e ele vai cumprindo a promessa. Amém? Então aqui a gente encerra essa parte aqui de Abraão. Vamos falar um pouco de Isaque, né? Tópico 2, o legado de Isaque. 2.1, o significado do nome. O nome Isaque significa riso ou ele ri. O nascimento de Isaque trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 7. A gente colocou no slide até o versículo 6, né? Questão de espaço. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Então aqui tem, né, o significado do nome Isaque, né, que é riso, ele ri. Isso aconteceu também quando Deus, né, reforçou a promessa certa vez. Sara riu, né, ela estava escondida, ela riu. E quando o Isaque nasce, tem esse riso de alegria, né, tem a alegria muito grande. Então o nome Isaque tem significado, um significado bonito, né? Eu conheço algumas pessoas que se chamam Isaque e é um significado que realmente faz sentido, porque a vida, né, é motivo de alegria. Então nascer uma criança já é motivo de alegria. E aqui a gente vê o nascimento de Isaque como algo milagroso, né? Sara já estava bem idosa, Abraão também, né? E de alguma forma Deus fez com que aquilo fosse um milagre, porque ela não poderia ter filhos, em hipótese alguma, né? E tem esse filho. E esse filho da promessa nasce através de uma ação milagrosa de Deus na vida deles. Então Isaque nasce de um milagre. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. Então assim, confiar em Deus, acreditar em Deus, esperar no tempo certo, esperar no tempo de Deus. Se você é crente, serve a Deus, está buscando algo, está orando, não se preocupe, no momento certo Deus vai te atender. É claro que você, dependendo da situação, né, você não vai ficar de braços cruzados, você vai agir, você vai fazer, né, depende muito da promessa, depende do que você está buscando, né. Não estou dizendo aqui para você fazer como Abraão e Sara, né, que foram dar uma ajudinha a Deus, né, colocaram ali H e tal, né, no meio do caminho ali. Então Abraão se deitou com H, teve Ismael. Não é disso que eu estou falando. Mas veja o seguinte, você está procurando um emprego. Você já orou, já buscou, mas se você não sair de casa, colocar os currículos, se você não fizer cursos, capacitação, dificilmente você vai conseguir um emprego. Então Deus vai te dar a bênção do emprego, mas você tem que fazer a sua parte, no sentido de você tem que se capacitar, você tem que demonstrar interesse por isso. Isso é demonstração de interesse pela bênção. Abraão, ele tinha uma demonstração de interesse pela bênção de Deus. O ato, né, dele se deitar com H foi algo errado? Foi, mas de certa forma, por trás daquilo ali,
né, tinha essa demonstração de interesse dele ter um filho, na promessa de Deus. Então, se Deus tem uma promessa para a sua vida, você tem que demonstrar interesse. Daqui a pouco a gente vai falar de Esaú. Qual foi o erro de Esaú? Ele não demonstrou interesse na primogenitura. Simplesmente vendeu por um prato de lentilha. Então, a gente precisa valorizar as coisas de Deus na nossa vida, principalmente a salvação. Nós não devemos menosprezar a salvação. A salvação que Deus nos deu é algo maravilhoso, algo que a gente tem que valorizar o tempo todo. Então, as bênçãos de Deus na nossa vida devem ser valorizadas. E se Deus tem uma promessa e não cumpriu, no momento certo ele vai cumprir. E quando isso acontecer, será um momento de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado da alegria e da esperança produzidas pela fé. Então, a fé produz alegria, produz esperança. Isaac é esse símbolo, esse sinal, né? Deixa esse legado, né? E nós temos que acreditar, né, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é fiel, Ele cumpre tudo, então nada é impossível para Deus. Confia que Ele está no controle. Tópico 2.2, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai, a depender de Deus em todas as circunstâncias. Então, assim, Isaac, ele cresceu ali ao lado do seu pai, aprendeu, né, muita coisa mesmo, aprendeu as coisas de Deus. Abraão contava para Isaac, né, toda a experiência que ele teve com Deus, sobre o seu nascimento, sobre as promessas, né, sobre a questão dos sacrifícios, porque Abraão fazia sacrifício para adorar a Deus. Então, assim, a gente observa ali um pai educando o filho, ajudando o filho a crescer na vida espiritual, enfim. Então, assim, Isaac aprendeu com o seu pai. No caso, ele aprendeu com o pai da fé, né, com Abraão, né, a depender de Deus. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares e invocou o nome do Senhor, mantendo viva a comunhão com o Deus de seus pais. Vamos ler o texto de Gênesis 26, capítulo 26, versículo 24 e 25. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Essa parte aqui a gente já estudou, né, sobre a questão dos poços lá que ele cavou. Mas, enfim, o que a gente vê aqui é que Deus vai se revelando para Isaac, né, da mesma forma que ele se revelou para Abraão. Diz que está com ele: eu estou contigo, não tema, vou te abençoar, vou multiplicar a sua descendência. E Deus fez isso, Deus cumpriu, né? E Isaac fez o quê? Levantou o altar, invocou o nome do Senhor, fez sacrifício. Então, Isaac, ele seguiu os caminhos do seu pai. Mesmo em meio à escassez e à inveja dos povos vizinhos, Isaac perseverou em fé e foi abençoado em tudo que fez. A gente estudou sobre essa questão dos poços, né? Porque ele cavou os poços que o seu pai tinha cavado no passado. O pai, no caso Abraão, tinha cavado vários poços. Os filisteus entupiram os poços. Isaac voltou lá e cavou novamente e deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. E os filisteus tomaram os poços dele. Tomou o primeiro, tomou o segundo, somente no terceiro que deu certo. Então, assim, ele foi perseguido, mas ele perseverou. Em momento algum ele se irou, em momento algum ele quis comprar briga com alguém. Não, um exemplo de alguém paciente que confia em Deus. Ele não se envolveu em conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. Então foi o que ele fez, simplesmente confiou em Deus e, diante de toda a perseguição que ele sofreu ali, ele foi pacífico. Ele foi alguém que cultivou a paz, não se envolveu em nenhum tipo de briga, nenhum tipo de guerra. O legado de Isaac é o de uma fé serena, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias eram adversas. Então, assim, diante das circunstâncias adversas, das dificuldades, ele foi sereno, obedeceu e confiou em Deus. Tópico 2.3, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Quando chegou o momento de constituir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Então, sim, Isaac, ele esperou o momento certo, ele não teve pressa, não quis casar com qualquer mulher, não fez isso. Ele simplesmente confiou em Deus. O seu pai teve essa preocupação, falou: eu não quero que meu filho se case com uma dessas mulheres aqui, eu quero que traga uma mulher
que seja da nossa família, que tenha a nossa cultura, que vai seguir o nosso Deus. Então ele manda o seu servo buscar essa mulher, né? E aí chega ali a sua amada, né, Rebeca, né? Então ele se casa com Rebeca, mas isso acontece mediante oração, né? Sua união com Rebeca foi resposta à oração e resultado da providência divina. Vamos ler o texto de Gênesis 24, versículos 63 a 67. Saíra Isaque a meditar no campo, e ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou o camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui a gente observa, né, Isaque, né, se encontrando com Rebeca, algo também muito bonito, né? Muitos pregadores gostam de usar essa história, né, para ilustrar aqui o encontro da noiva com o noivo, né, que no caso a igreja, que é a noiva com o noivo, que é Jesus Cristo, né? Então, assim, tem esse simbolismo, tá? Isso aqui a gente pode tirar essa lição também, porque justamente toda essa história aponta para Jesus Cristo, aponta para a igreja, né? Então a gente tem também essa questão simbólica aqui, né? Mas a gente observa o que entre os dois ali, respeito, confiança em Deus, né? Ela cobre o rosto, né? Coloca o véu no rosto, em respeito, coisas da cultura da época, né? E vai se encontrar com ele, se casam e constituem uma família. Tudo isso debaixo da graça de Deus, né? O texto bíblico mostra Isaque em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Então, diferente de Jacó, né? A gente vai falar de Jacó daqui a pouco, mas a Bíblia não fala assim de Jacó orando com frequência, pelo menos até o momento em que ele tem aquele encontro com Deus, tal, lá a vida dele muda. Mas Jacó viveu muitos anos, talvez sem confiar em Deus. Né? Muito provavelmente ele não confiava em Deus como seu pai, como Abraão, né? O seu avô. Mas Isaque não. Isaque confiava em Deus, ele orava. Ele tinha esse momento de oração. Então, seu casamento foi fundamentado na fé e no propósito de Deus. E dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Aqui fica também a lição sobre casamento. Hoje em dia, o casamento parece que está meio banalizado, né? As pessoas não pensam muito, casa com o primeiro que encontra pela frente, que se apaixonou, me apaixonei por ele, por ela. Não pensa assim que o casamento é algo sério, um compromisso para a vida inteira, vai ter que enfrentar muitas dificuldades, vai constituir família, vai ter filho, envolve sacrifícios, questão de trabalho, futuro. Enfim, casamento é algo muito sério. As pessoas banalizaram o casamento e dentro da igreja muitas pessoas não estão sabendo escolher alguém para casar. Entende assim? Precisamos nos voltar um pouco mais para estudos sobre casamento, né? Que antigamente tinha muito, hoje em dia parece que tem menos. Não sei, a sensação que eu tenho é que hoje parece que não tem muitos estudos assim com os jovens, né, sobre casamento, sobre constituição de família, sobre filhos. A gente precisa voltar a falar sobre isso, né? A preocupação de Abraão com o casamento de Isaque foi algo muito sério. Não vai lá longe, ela era muito longe. Eu acho que é uns 700 quilômetros de distância. Vai lá, traz uma mulher. Eu quero essa mulher, né, para casar com meu filho, e eu quero que seja uma mulher séria, uma mulher verdadeira. Então, assim, era algo, né, que estava ali em jogo também, uma promessa, a promessa da aliança. Então, Abraão não queria que o seu filho casasse com qualquer mulher. E Isaque foi orar, ele foi buscar Deus, né? Então, ele foi realmente orar, muito provavelmente em prol do seu casamento, em prol da sua esposa. Então, o jovem de hoje ele tem que aprender a orar também, né, pela sua esposa. Eu sei que eu estou falando aqui, a maioria das pessoas que estão me ouvindo são casadas, né? Mas se você não é casado, ore, né? Ore, porque Deus vai abençoar, né? Vai ter a pessoa certa. E você que cuida dos jovens ou tem filho, ensina também o seu filho ou os jovens da sua igreja a orar em prol de um noivo, de uma noiva, porque é algo muito sério. Isaque ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual se constrói quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Então, de fato, né, Isaque, ele deixa esse legado, esse ensinamento, né, a gente precisa confiar em Deus, que Deus vai guiar os nossos caminhos. Vamos para o tópico 3, o legado de Jacó. 3.1, homens com virtudes e erros. A gente vai destacar aqui, né, a vida de Jacó, mas vamos falar também de Abraão e Isaque, porque todos eles erraram, né, não somente Jacó.
A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros, mentiram e enganaram, pois não eram perfeitos assim como nós. Então, assim, olhando para os grandes homens e mulheres da Bíblia, muitas pessoas têm a tendência de achar que eles não pecavam, que eles não erravam, que eles eram diferenciados. E não é bem assim. Eram pessoas comuns, com a natureza pecaminosa. Entende? O que eles ensinam para nós é a questão da obediência a Deus, da fé. Mas eles erravam e falhavam, cometeram muitos erros. Abraão errou, Abraão mentiu, Abraão deixou de confiar em Deus, né, quando se deitou com Agar. Então tem várias situações que eles, enfim, deixaram um mau exemplo para nós. E a gente precisa aprender também com os erros deles, né? As Escrituras Sagradas nos mostram que, pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como suas famílias, não eram perfeitos. Ou seja, eles não eram perfeitos, a família deles não era perfeita e nós também não somos perfeitos. Vai acontecer problema, viveremos várias situações complicadas, difíceis, né, que, assim, é resultado do pecado. Não estou falando de um pecado específico, porque eu pequei e agora minha família está vivendo isso. Pode acontecer? Pode. Mas eu estou falando de um pecado geral. A humanidade como um todo pecou, a humanidade caiu e por causa da queda, todos nós sofremos o efeito do pecado. E a nossa família também vai sofrer o efeito do pecado. Então, famílias que muitas vezes têm problemas, têm dificuldades, elas vão, enfim, ter que enfrentar isso e saber enfrentar. Aí que entra um ponto principal. O crente salvo em Cristo Jesus vai confiar que Deus está cuidando da família. Jesus vai ser o centro da família. Isso é fundamental. Você tem que colocar Jesus como centro da família. Você tem que cuidar da sua família. Também não podemos usar como desculpa, por causa do pecado, então, né, é assim mesmo, ponto final. Não. A gente precisa também entender que nós temos aí a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. E a gente precisa colocar Jesus Cristo no centro da nossa família. Quando entendemos essa verdade, paramos de exigir de nós e de nossos familiares uma perfeição impossível de alcançar. Isso aqui também a gente precisa, né, levar em consideração. Nunca vai ter perfeição, assim, vai ser perfeito, tudo lindo, maravilhoso, ninguém vai se desentender, não vai ter briga, o casal não vai se desentender. Não é assim. Essa perfeição, ela é impossível, não vai acontecer. Mas nós podemos sim minimizar os efeitos do pecado ao colocar Cristo no centro da família. Procure sempre ser o exemplo e aceite e ame sua família com todo o desprendimento, apesar das imperfeições. É claro, você amar apesar das imperfeições, isso aqui você aplica não somente na família, mas com suas amizades e tudo que você tem no dia a dia, né? Porque se você olhar para o defeito dos seus amigos, das pessoas que você se relaciona, com certeza você não vai ter relação nenhuma com eles, você não vai conversar com eles. Então, todos nós temos defeitos. A gente precisa também saber tratar a situação de cada um, enfim, cada situação, levando em consideração as imperfeições. Aprendemos com os patriarcas que a vida familiar saudável é resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Aqui está o segredo: colocar Cristo no centro. Obedeça ao Senhor Jesus. Submeta aos seus mandamentos. Se você fizer isso, você vai ter uma vida familiar saudável. Não é perfeita, mas é saudável. Isso é que é importante. Diante de tudo que o pecado trouxe para o mundo, nós podemos sim ter uma vida familiar saudável se colocar Cristo no centro, se nós nos submetermos à vontade de Deus. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, como está em Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, conhecer a Deus é o ponto inicial para você ser sábio. Então, ter sabedoria é conhecer a Deus. Ter sabedoria é temer a Deus. Se você teme a Deus, se você conhece a Deus, se você busca a Deus, com certeza você vai tomar decisões sábias na sua vida. Tópico 3.2. O arrependimento muda destinos. Jacó teve um encontro com Deus em Betel quando fugia da casa dos seus pais e em Peniel quando regressava. Então, ele teve esse encontro com Deus quando ele estava fugindo, porque ele sonhou com uma escada que ia até os céus, né? Então, esse sonho aí foi algo extraordinário na vida de Jacó. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele e tudo mais. Quando ele voltou para a casa dos seus pais, estava voltando, ele também tem um encontro com Deus, que é quando ele luta com o anjo e no final ele é abençoado. Então, ele teve esse encontro com Deus. E esses dois encontros modificaram a vida
de Jacó. Embora imperfeito, sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. Então, assim, Jacó foi abençoado por Deus, porque ele se arrependeu dos seus pecados, ele, enfim, se tornou um homem muito mais humilde, abandonou aquela vida antiga, e Deus abençoou a vida dele. Ele recebeu as bênçãos materiais e bênçãos imateriais. Ele foi salvo. Né? Salvo por quê? Porque ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus. O Senhor prometeu e agiu na vida de Jacó não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Ou seja, Deus protegeu Jacó e manteve ele vivo, manteve ele, enfim, com saúde, manteve ele com vigor. Ele casou com as duas mulheres, teve filhos, né? E a partir dali veio a nação de Israel. Então, assim, a gente observa que Jacó ele foi ali protegido por Deus, porque ele confiou em Deus. Deus se revelou para ele e ele confiou. Foi pela fé também, ele viveu pela fé. Tópico 3.3, a bênção ofuscando a tragédia. Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência, e ele o fez. De fato, né, Deus abençoou Abraão, Isaque, Jacó, todos os que descenderam de Abraão até chegar em Jesus Cristo. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor, e toda restauração tem propósitos específicos: revelar a presença de Deus, sua bondade e misericórdia. Então, assim, toda vez que alguém se converte, né, essa pessoa alcança a vida eterna. Tudo bem, é salva em Cristo Jesus. Mas acontece muito mais na vida dessa pessoa. Tá? Ela passa a ter um relacionamento com Deus, ela é chamada de filho de Deus, ela passa a conhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus anda com essa pessoa o tempo todo. Então, estar em Cristo Jesus é estar debaixo da proteção de Deus. Então, a partir daí, Deus vai cuidar de cada passo da nossa caminhada. Entende? É confiar realmente em Deus. Deus desejava o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem imperfeitos. Jacó mentiu e enganou seu pai, mas Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaque. Então, de fato, Jacó errou, Jacó falhou. Né? Ele foi lá, mentiu para o seu pai, enganou e tudo mais. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele recebesse a bênção. Mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse abençoado. Assim, já tinha profecia, antes dele nascer, né, que ele ia ser realmente considerado ali o primogênito, ele teria primazia. Isso era, né, uma profecia que ele tinha conhecimento. Ele fez errado, mas Deus abençoou ele apesar dos seus erros. Não foi por causa do erro, tá? Deus abençoou apesar dos seus erros. Esaú também errou, pois sendo o primogênito, trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. No caso aqui de Esaú, já comentei anteriormente, ele não valorizou as bênçãos de Deus na vida dele. Ele não valorizou a bênção da primogenitura. Ele não considerou isso importante. Ele fez essa troca. Como nós sabemos também, Jacó aproveitou esse momento ali e tudo mais. Jacó errou aqui nessa situação. Mas o destaque aqui é Esaú, porque realmente ele não levou em consideração que aquilo ali era algo de muito valor. Aí ele fez essa troca ali simplesmente porque ele estava cansado e com fome. Isso aqui também a gente já estudou em lições anteriores, né? E a lição que fica aqui é quantas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus por um pecado, que às vezes é uma coisa, sabe, rápida, ali passa rápido, passa o efeito rápido. Os benefícios daquele pecado é algo que é totalmente insignificante diante das bênçãos que nós perdemos por causa dessa falha, desse erro. Então, Esaú, né, ele perdeu, né, a primogenitura não necessariamente por causa disso. Como nós sabemos, tinha profecia. Eu sempre vou bater nessa tecla, né? Tinha profecia. Mas, com certeza, ele pagou um preço muito alto por não valorizar a primogenitura, por não considerar, né, as bênçãos espirituais sobre a vida dele como algo importante. Além disso, Esaú não respeitou o mandamento de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposas, nem para si, nem para seus filhos, e casou-se com 2 mulheres hititas. Então ele vai casar-se com essas 2 mulheres de povos estranhos. Isso será algo ruim, como eu já falei, casamento anteriormente, né? Enfim, a gente precisa ter muito cuidado, porque casamento é coisa séria, casamento é para a vida inteira, casamento vai gerar uma família ali, então você vai construir uma família. E ele cometeu esse erro. Depois, parece que ele estava querendo corrigir esse erro e se casa com uma filha de Ismael, né? Então ele vai pegar lá dos parentes de Ismael e falar, não, agora é da família aqui. Parece que ele está tentando corrigir o erro, mas não dá muito certo, né? Não é esse o caminho. Mas enfim, né? Acaba que
ele se tornou uma grande nação, a nação de Edom vem a partir de Esaú, né? E de certa forma Deus também abençoou a vida dele. Só que ele não fazia parte ali da promessa, né? Quem foi que herdou a promessa, a bênção, foi Jacó. Quando tinha 40 anos, ele casou-se com mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Continuando aqui, porém, vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Então, assim, voltando aqui para Jacó, a gente observa que Deus permitiu, né, que ele passasse por vários problemas, por várias adversidades, e aquilo moldou o caráter dele. Tá? Aquilo foi muito bom. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3 diz assim, ó, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então, assim, essa passagem de Deuteronômio 13, 3, o importante aqui é a parte B, né, a segunda parte. Né, a primeira parte ele está encerrando, ele está falando dos falsos profetas. Né? Então, essa outra parte aqui, a parte B, fala que Deus nos prova para saber se nós de fato o amamos, tá? De todo o coração e de toda a nossa alma. Então, muitas vezes a prova vem para realmente nós confirmarmos aí que nós amamos a Deus. Assim também, Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos adversidades para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Então, a gente pode sim experimentar adversidade, muita dificuldade, mas isso não significa que Deus nos odeia ou que Ele não está cuidando de nós. Nada disso. Tá? Ele está cuidando de nós, Ele está nos acompanhando, só que diante da adversidade a gente aprende, diante da adversidade a gente evolui, diante da adversidade a gente às vezes busca mais a Deus. E isso é o que vai fazer a diferença. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Então a gente estuda ali a história de Jacó, a gente vê que é uma história bem completa, né? Enfim, um enredo bem complexo, né? Que ele tem ali várias dificuldades na vida, tem as bênçãos de Deus na vida dele, enfim, ele se casa, tem os seus filhos, então os filhos naquela época era símbolo da bênção de Deus, até os dias de hoje, né? Mas naquela época tinha realmente, né, essa questão de que quanto mais filhos, mais era abençoado, né? Mais a pessoa era abençoada, mais Deus estava olhando para ele. Então Jacó, né, ele passou por muitas adversidades, foi enganado ali pelo seu sogro, né? Teve o seu salário mudado 10 vezes, enfim. Mas mesmo assim Deus abençoou ele e ele passou ali por muitas experiências boas com Deus. Isso que conta. Então, mesmo diante da adversidade, o crente também vai passar por boas experiências com Deus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações em Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, o Senhor mudou seu nome, denominando-o Israel, ou aquele que luta com Deus. E seu nome foi dado ao Estado de Israel. Assim, Abraão e sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então, assim, Deus chamou Abraão, fez essa promessa, né, que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois Deus confirma essa promessa com Isaac, confirma essa promessa com Jacó. Jacó luta com Deus, tem o seu nome mudado, o nome dele muda para Israel e forma a nação de Israel. Os seus 12 filhos, né, são os cabeças ali das 12 tribos de Israel. Então, assim, a gente entende, a gente sabe, né, que Deus abençoou, né, todas as famílias da terra através dessa nação, porque veio de Israel o Messias. Então, Jesus nasceu da nação de Israel, Jesus era judeu, então o Messias nasceu ali e a partir dele todas as pessoas foram abençoadas. Todos nós somos abençoados em Jesus Cristo. Amém? Então, assim, uma lição que a gente encerra aqui, mas que confirma aquilo que eu venho falando desde o início. E tudo isso aponta para Cristo, tem a ver com a nossa salvação. Amém? Então, encerro aqui. Temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E, mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, o nosso site ebedenfoco.com. O próximo trimestre está chegando. Você pode acessar o conteúdo diretamente no nosso site. Tá? Então, nós temos aí slide adultos, jovens, vários bônus. O nosso aplicativo, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.